Ora, bom dia, meus amigos. O meu amigo César Campos, como sempre, com o seu brilhantismo habitual, mandou-me aqui uma informaçãozinha muito interessante que eu quero analisar. Tem a ver com o que aconteceu com o coitado do Charlie Kirk, Petersons e as pessoas à mistura, não é? Em abril, um relatório do Network Contagion Research Institute, está assim bom inglês, muito obrigado. Os tons e os apartes, acho que é preciso ser muito engenho para não perceber o alvo, mas enfim. Constatou que 55% dos americanos de esquerda, 55% dos americanos de esquerda, 55% dos americanos de esquerda disseram que a violência política é aceitável. 55%. Cultura do assassinato, afirmam os autores do relatório. Exatamente. Uma pesquisa da YouGov, realizada na semana passada, à portuguesa YouGov, que é o governo, revelou que 34% dos liberais, democratas, dizem que é aceitável ficar feliz com a morte de figuras públicas. 34% dos liberais, democratas, dizem que é aceitável ficar feliz com a morte de figuras públicas. 34%. Apenas 7% dos conservadores, ou muito conservadores, concordam, como se viu pelas lágrimas do Trump, quando aquela senatora juiz do Supremo Tribunal Federal norte-americano, a Ginsburg, se não me falha a memória, disseram em direto que ela faleceu, e ele ficou muito afetado e disse que tinha sido uma mulher extraordinária e que tinha as suas divergências, mas tinha sido uma mulher extraordinária. E o Trump é que é besta. É que eu tenho visto que a extrema-direita, por mais incrível que pareça, eu reconheço, eu estou muito longe dessas águas, como sabem, os filósofos e juristas estão muito longe dessas águas, normalmente. O Aristóteles de hoje em dia nunca seria de extrema-direita. O Aristóteles era de extrema-direita porque é dos 1500 anos. Mesmo o Alexandre seria muito mais democrático que o Donald Trump, por exemplo. Eram outras cabeças, não tem nada a ver com isso. Enfim. Mas reconheço que a extrema-direita parece ter mais juízo. E a direita securitária e, obviamente, a direita conservadora. Ou seja, apenas 7% dos conservadores, ou muito conservadores, concordam. Não admira, diz o meu amigo César Campos, muito bem, que Kirk e Brian Thompson, que foi o CEO da United Healthcare, tenham sido assassinados. Foi um rico que também foi assassinado pelo Luigi, o bonitão, que também ficou herói de Estado porque tinha assassinado um rico que, ao que parece, fazia umas trafolhices para ficar mais rico. Como dizia o Paulo Valéry, por trás de uma grande fortuna está sempre um grande crime. É verdade? Não é verdade. O homem do McDonald's enriqueceu a trabalhar, o Bill Gates a mesma coisa, mas está bem. O Jeff Bezos começou na garagem lá de casa, quer dizer, estou a ver, enfim, o Musk, enfim, um gênio que se tornou um bilionário, o homem da Louis Vuitton, o francês, o Arnaud, mesma coisa, quer dizer, estou a ver ali. Mas pronto, este registro comuna, que foi tão próprio do século XX, dir-me-ão, o que é que quer dizer com esta conversa toda? Quero ir para a matéria. Quero ir para a matéria porque a violência política parece que é legitimada pela esquerda, e foi isso que eu vi aqui. Por acaso não sabia, comecei a ver, mas espera aí, mas podem dizer tudo, não sabem nada da vida das pessoas, não sabem nada da pessoa, e dizem tudo, cometem crimes a todo direito, insultam, injuriam, difamam, assediam, perseguem, cometem os crimes todos possíveis e imagináveis, seja no registro virtual, seja no registro não virtual, só falta mesmo um tiro na cabeça, e depois quando nós reagimos é que somos os brutos. É o que este relatório diz aqui. Então o Peterson e o Kirk é que somos os radicais? Então aqui 55% do pessoal da esquerda diz que é legítimo a violência política do lado deles, não é? Do lado deles, e
e 34% dos democratas dizem que é aceitável ficar feliz com a morte das figuras públicas. O meu professor da Universidade de Londres tinha razão. Há uma psicopatia subjacente à sociedade. Será o pessoal mais à esquerda mais psicopático que o pessoal mais à direita? É capaz de ser, O comunismo é um bom exemplo disso. E os olhos inflamados, os piercings na rata, esse pessoal é tudo movimento woke e é tudo de esquerda radical. Não são as feministas. Ninguém verdadeiramente de direita conservadora ou direita securitária é feminista. Ninguém. Quer dizer, porque como diz a Brigitte Bardot, com muita razão, eu gosto de homens, não sou feminista. E o entrevistador perguntou-lhe, então, mas não pode ser feminista e gostar de homens? E ela disse, não. Uma boa zona, das boas zonas, sabe muito bem como é que os homens pensam e como é que as mulheres pensam, não é? Não, quem os seus veem nos debates com o Charlie Kirk e tal, são aquelas gordas completamente nojentas, todas peludas, com piercings na rata, não sei mais o quê, que obviamente têm que ser lésbicas, porque nem a minha cadela lá se pegava naquilo, não é? Como é evidente. São as pessoas que são ou de uma doença psiquiátrica muito grave, ou completamente nojentos do ponto de vista físico, que, quer dizer, obviamente têm que ir para os cantos da psiquiatria, e hoje em dia, como está tudo normalizado em termos de patologia mental, não é a psicanálise e nem a psiquiatria, que cá para nós continua a ser conservadora na maior parte dos países civilizados. Não estamos a falar das tribos, mas essa gente, puta que espariu, puta que espariu. Minha malinha de cartão posto-este asiático ficam bem uns para os outros. 60 mil anos de doença mental com 200 anos de ética criminal é um cocktail maravilhoso, por isso é que tem, nunca tinha visto, quer dizer, é pessoal completamente desequilibrado, mas enfim. E eu é que sou bruto, está bem, estou com eles, filho, enquanto eu entender, depois deixas ficar, não te preocupes. Então, os apartes e as bocas é sempre o mesmo alvo, como sabem. Por isso vamos para a matéria. É o que temos. A esquerda acha que é legítimo destruir a vida das pessoas e dar-lhes um tiro na cabeça. A minha pessoa, o Peterson e o Kirk são um bom exemplo. E quando nós reagimos somos umas bestas, e somos uns fachos, e somos uns homofóbicos, e somos uns misóginos, e somos uns isto, aquilo e aquilo. Exatamente, César Campos. Tem toda a razão, como sempre, está cheio de razão. Por isso, vamos para o discurso da metafísica, 10 no PDF. E aqui, ora bem, deixa eu ver aqui para não... Quer dar um bocadinho mais de matéria, vou ser sincero. Não, porque eu já estou completamente... eu estou aqui para me entreter, estudar em voz alta, sinceramente. Isto já está completamente tudo maluco. Não sou psiquiatra, não tenho estudos para isso. Eu vou ser sincero, quer dizer, não há solução. São doidos, são assassinos com doentes mentais, e como agora é tudo normal nos dias de hoje, o outro filho da puta, peço desculpa, não se pode dizer asneiras, com 14 condenações, mata a rapariga em Charlotte, com uma facada no pescoço, pelas costas, como sempre, como são estes covardes. Mas pronto, coitadinho, não se pode dizer nada porque é negro, coitadinho, não se pode dizer nada porque é Black Lives Matter, coitadinho, não se pode dizer nada porque é isto. Pronto, está bem. A extrema-direita tem a mania de meter tudo na cadeia, né, como a gente sabe. Mas que se chega a um ponto que eu começo a ver, o extrema-direita é aqueles brutos do costume. Mas quando o outro lado é só doentes mentais e assassinos, é que dizem, 55% diz que não há problema nenhum com a violência política, ou seja, desde que seja para matar os outros. Para matar, é que não estamos a falar de discordar de ideias. Não, querem mesmo, como diz o amigo Zé Luís muito bem, querem mesmo dar-vos um tiro na cabeça. Como se vive em relação a mim, como se vive em relação ao Peterson, como se vive em relação ao Charlie Kirk. Conseguiram apanhar o Kirk porque ele está muito mais exposto, não é? Ia sempre para as universidades expor-se. Uma pessoa como eu, como o Peterson, somos muito menos expostos, como é evidente, não é? Porque os académicos não fazem vida disso, não é? E o Peterson é mais sofisticado que o Kirk, como é evidente, e eu também. O Kirk, Charlie Kirk, que era uma joia de rapaz, mas a maneira que ele falava na universidade parecia o Ivan Illich. Uma société sem école, dizia o Ivan Illich, que era uma sociedade sem escola.
Epá, eu estudei o Elis e até achava piada aquilo. Pá, não é o próprio ideia original do Kirk, o Estado Sem Escola. Onde se até sem, olha. Podem fazer o Google, que já sei que os senhores são muito eruditos, como sabem, conhecem esses autores todos. Sabemos que sim, sabemos que sim. Mas, epá, como a maneira como eu falava das universidades, obviamente que eu estou nos antípodas do Charlie Kirk. Epá, mas pronto. O Ivan Illich é dos década de 70. Se não me falha a memória, acho que é mesmo 1970 quando publicou o livro. Se não me falha a memória. Epá, quer dizer, se os senhores acham que uma sociedade sem escola é legítima, pronto, então vamos para o Ivan Illich. Estou a ver agora aqui na Wikipedia, 71, quase que acertei, foi escrito em 70 e publicado em 71, acertei. Foi escrito em 70 e publicado em 71. Se quiserem investigar o assunto, podem ler o Ivan Illich. Eu estudei-o bastante, sempre achei um piadão homem, mas todos os antípodas no que concerne ao Charlie Kirk, no que diz respeito à universidade e à religião. Agora, uma coisa é discordar do homem, não é? Outra coisa é dar-lhe um tiro na cabeça porque tinha um orgulho inflamado. Venho de uma família muito religiosa, um betinho de primeira apanha, até era bom aluno, mas como agora levo no orlhudo, não é? E está muito inflamado, não estou habituado à vaselina, deixa-me cá pegar numa pistola, uma espingarda com mira telescópica, para punir a pessoa que fala mal de mim, que agora gosto de levar no orlhudo. E nós depois dizemos alguma coisa, somos homofóbicos. Então, mas não foi por levar no orlhudo que o homem matou o outro? Mas tem algumas dúvidas sobre isso? Não. Um homem que vem de uma religiosidade extrema, que o outro são uns fanáticos de todo tamanho. São os Mormons do mais radical possível, riquíssimos. Os Mormons são mais ricos que a Igreja Católica de longe. E a Igreja Católica está cá há 2000 anos. Que é uma riqueza faraónica. Até um cirurgião que é o chefão deles todos nos dias de hoje. Que eu gosto de acompanhar estes cultos religiosos. Os Mormons é um culto religioso, não é religião coisa nenhuma, mas pronto. Vem destes fanatismos religiosos, por isso é que eu estou sempre a insistir que a religião, enfim, não é? E o homem, como começou a levar no orlhudo, pronto, tinha que punir alguém, não é? Puniu o coitado do rapaz que falava disso. Pronto, um tiro na cabeça, não é? Agora na prisão vai lá com um tiro no orlhudo para se sentir melhor, porque gosta de tanta atividade lá em baixo. Mas se a pessoa diz alguma coisa é um bruto, e é um homofóbico, isto e aquilo, por isso eu faço a minha linha de cartão, vou para o Sudeste Asiático, onde os orlhudos inflamados e os piercings na rata não existem, ou são, obviamente, não legitimados pela sociedade. É um bocado exagerado, infelizmente. Mas se é para direitos iguais, e depois fazem o que estão a fazer, pronto, se calhar o Sudeste Asiático e os países mais ganhos têm alguma razão. Eu não penso assim, tenho demasiados estudos para pensar que não somos todos iguais, para a lei, como é evidente, e do ponto de vista da cientificidade, mas como o outro lado agora acha que pode fazer tudo o que quer porque são inimputáveis e os países progressistas dão-lhes margem absoluta, como se tem visto na Europa e na Oceania, não nos Estados Unidos agora por causa do Trump, graças a Deus. Quer dizer, como estamos neste extremo absoluto, eu digo para os meus botões, ficam uns com os outros, que eu vou para as boas zonas do Sudeste Asiático com os meus livrinhos, faço como o Fernando Pessoa, que foi para casa, e a minha casa de repouso, um repouso muito para a ideia, é as boas zonas do Sudeste Asiático, Portugal, Espanha, com volta à Espanha em bicicleta, disse tudo, o que aquele pessoal da Palestina fez em relação à volta à Espanha em bicicleta, ou seja, partiram que tudo, a porrada com o príncipe, mas acabou, porque somos as vítimas da história, como tal, temos direito a dizer tudo o que queremos, e os senhores dizem alguma coisa, são genocidas. É sempre a mesma conversa, por isso, boa sorte. Eu não sou psiquiatra, peço imensa desculpa, não tenho estudos para isso, e como tal, vou aqui para o meu amigo Leibniz, que o Dr. David, com muita simpatia, tem aqui a paciência de me colocar
as páginas. Enfim. Tínhamos ficado na página 10, que o Dr. David me colocou aqui, discurso da metafísica. Tínhamos ficado na página 10 do discurso da metafísica do Leibniz, que é, para mim, o segundo maior gênio da humanidade, e para muita gente também. Aliás, foi o último gênio universal, é considerado assim, porque era realmente um físico, um matemático, um filósofo e um jurisprudente e um lógico de primeira linha. Ou seja, ele nestas áreas e outras, mas na matemática, na física, na filosofia, na jurisprudência e na lógica, não houve ninguém como ele. Nem Aristóteles era tão completo na jurisprudência, por exemplo. O Leibniz está ao nível de Aristóteles na física e na lógica, mas é superior a Aristóteles na matemática. Se é superior a Aristóteles na filosofia, não, isso também não é? Mas é superior a Aristóteles na jurisprudência. O Leibniz consegue ser superior a Aristóteles em áreas que Aristóteles também era bom. Bem, Aristóteles era brilhante, aliás. Estão a ver? Isto é mesmo a falar dos maiores génios da humanidade. Não há maior que isto. Não há maior que isto. É como se fosse um Mozart ou um Beethoven ou um Bach na música clássica. É mesmo o expoente. Por isso, os senhores estarem a aprender com o Leibniz é estarem a aprender com a segunda mais sofisticadamente à face do universo até hoje. Ele teve uma sorte primeiro com o pai, tinha uma biblioteca fabulosa. Ele já aos 11 anos, 12 ou o que era, 11 ou 12, fazia hexagramas em latim de 300 versos. É uma coisa, era um prodígio tremendo. Aliás, ele, fazendo lembrar alguém, não aceitar o doutoramento em Direito, ele licenciou-se e fez licenciatura e mestrado em Filosofia e depois doutora-se em Direito. E ele, naquele tempo, já era século XVII para XVIII, era já muito parecido com as regras dos dias de hoje, não é? E então, não aceita o doutoramento em Direito, não por razões políticas, mas que acho que é porque era muito novo. Faz lembrar alguém. Ele foi para outra universidade e depois defende até o doutoramento em Direito, por isso é que ele é tão bom na jurisprudência, ele também tem formação jurídica. Se eu sou parecido com o Leibniz, nem o bedum das unhas, eu servia para estar comparado com o Leibniz. Eu comparava-me com o Leibniz. Os senhores é que se comparam comigo. Não, eu comparar-me com o Leibniz é os senhores compararem-se comigo. Não. Fiquem lá com os piercings na rata e com os ouvidos inflamados, que aí é que os senhores estão bem, está bem? As bocas é para quem sabe, não é? Enfia a carapuça quem quer. Íamos para o Leibniz. Qual é a importância deste texto? Discurso da Metafísica, um dos mais célebres do autor e aclamado por tantos comentadores como a primeira formulação do sistema filosófico de Leibniz. Lembra-se que eu vos disse que um filósofo tem que ter um sistema explicativo da realidade? Ora, a primeira formulação do sistema explicativo de realidade no Leibniz foi este texto. No interior da vasta obra leibniziana, ou seja, isto foi o primeiro capítulo do sistema filosófico do Leibniz. Quando o engenheiro Zé Luís, um grande abraço para si, seu engenheiro, me diz: pessoa, faça aí uma filosofia. Pois, quer dizer, o Leibniz começou a fazer filosofia dele aos 40 anos, e este foi o primeiro texto, e estamos a falar um dos maiores génios da humanidade. O Freud criou a psicanálise quando tinha 44. Ou seja, eu tenho 50 daqui a 8 dias. Quer dizer, não tenho a cabeça do tio Freud ou do tio Leibniz, não é? Quando redigiu o discurso da metafísica, provavelmente entre o fim de 1685 e o início de 1686, Leibniz já se aventurava nos terrenos da jurisprudência, da física, da matemática, da jurisprudência, da física, da metafísica, da lógica, da matemática e da teologia. Faltou-me aqui falei do Aristóteles da metafísica também, mas pronto. Faltou-me aqui a teologia. Ele também era teólogo. Ou seja, por isso é que ele é tão bom para quem é religioso. Alexandre, se você puder, leia o Leibniz. Você vai ver aí como é que se deve perspectivar a religião do ponto de vista absolutamente lógico ou formal. Já esboçara, um grande abraço para si, caro amigo Alexandre, já esboçara projetos políticos e religiosos, mantinha uma correspondência com diferentes personagens da época, publicara resultados parciais das suas pesquisas, muitos retomados no corpo do discurso,
O que faz do discurso da metafísica um texto singular entre todos os outros, de certa forma, é o próprio Leibniz, que no parágrafo 32 do discurso, no parágrafo 32, não se esqueçam deste, é como o parágrafo 55 do Pascal. O coração tem razões que... Como é que é? O coração tem razões que a razão desconhece. É o pensamento 55 do Pascal, o famoso aforismo do Pascal, pensamento 55, Le Pensée, os pensamentos de Pascal. Mas as pessoas que fazem a vida disto, de estudar esta gente toda a vida, nas universidades, nos centros de investigação, nas tertúlias, e verter o pensamento desta gente para o registro clínico ou jurídico, trabalhar com pessoas muito complicadas do ponto de vista da patologia mental ou do ponto de vista jurídico ou penal, somos umas bestas, porque não temos o óleo inflamado, segundo julgo saber, e não temos o piercing da rata. Pronto, só para saber. Como tal, vamos deixar estes maluquinhos uns com os outros, a psiquiatria e a psicanálise vão à vida delas, e os senhores ficam no Império Romano / selva, e como tal, façam muitos filhinhos, façam como eu no Sudeste Asiático, que eu não os aprofilho, mas os senhores, como são uns totós de primeira apanha que levam no orelhudo das madames, aprofilham os filhos que não são vossos, eu faço os filhos, vocês aprofilham os filhos, pode ser assim. Com os países progressistas, o masculino é muito assim, é um tanso que até mete impressão. Fica com as gajas, com essas vacas, tem 5 filhos, 5 pais diferentes. Mas como os meus valores são uma besta, os senhores ficam uns para os outros, está bem, meus amigos? Pronto. Diz aqui o Leibniz, que era outra besta, que também era um fresco para as garotas, está bem, está. Diz o Leibniz no parágrafo 82. O grande princípio, Alexandre, isto é para si, o grande princípio da perfeição das operações de Deus e o da noção da substância que encerra todos os seus acontecimentos com todas as suas circunstâncias. Vou repetir, Doutor David, o Leibniz é dose, O grande princípio da perfeição das operações de Deus e o da noção da substância que encerra todos os seus acontecimentos com todas as suas circunstâncias. Ele estava a tentar explicar a essência do divino, o famoso argumento ontológico que os outros todos espalharam, o Descartes, o Santo Anselmo e por aí adiante. Por outras palavras, ao abordar a ação do Criador e a noção de substância individual, como é que um agnóstico fala assim tanto da crença? Este texto define princípios gerais da metafísica leibniziana, apresentando pela primeira vez, em conjunto, temas essenciais que inspirarão as grandes obras posteriores que se encontravam, até então, dispersos em diferentes textos. E vou para a minha tese, doutoramento em Direito Penal, senão nunca mais. Doutor David, página 11, se fizer o favor, no início da página 11. Ficamos no Leibniz. Eu não sou crente, como sabem, mas se o fanatismo religioso da extrema-direita fosse leibniziana, eu era extrema-direita leibniziana. Mas o fanatismo religioso da extrema-direita não tem nada a ver com o Leibniz. Nada. Eu não teria problema de ser crente se a religião fosse como o Leibniz. Mas a religião nos dias de hoje, bem, nunca foi como o Leibniz, infelizmente. Infelizmente é uma mente demasiadamente avançada para qualquer século e por como tal, pronto, os senhores ficam com os vossos amigos, os piercings na rata e tal, essas coisas todas boas que os senhores gostam lá no baixo ventre, e eu fico com os meus amigos e com as boas ondas do Sudeste Asiático. Pode ser assim, não? Ou tem que levar um tiro na cabeça também? Já não basta o que já fizeram? Tem que levar um tiro na cabeça porque não posso pensar da forma que penso, não. Posso ou não posso? Dão autorização e os meninos do costume? Muito obrigado. Pensava que o meu avô e o meu pai tinham morrido pela liberdade dos povos por alguma razão, não é? Pois se calhar cá se faz, cá se paga, não é? Se calhar depois, já que querem tanta liberdade só para o vosso lado, se calhar o direito penal tem alguma razão com algumas medidas mais complexas. Tínhamos ficado... o professor Figueiredo Dias afasta-se, como sabem, do professor Iacheque, na questão da dupla valoração, como sabem. Isto é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, a versão em portuguesa, porque o narcísico tem que falar de si, tem que impressionar os doentes mentais
e os criminosos, que eu estou muito interessado em ter o respeito dessas pessoas, como devem calcular. Ui. Aliás, não levei com esses embrilhos eu toda a vida. Sempre tive um respeito intermédio por essa gente, conheço-os tão bem. Sim, vai lá perfilhar os filhos das outras, os filhos dos outros. Os borregos. Bom, tínhamos ficado o professor Figueiredo a discordar do IACHEC. A minha tese de doutoramento em direito penal, a versão portuguesa, é a versão que eu mais gosto, cá por nós, mas enfim, é a vida. Estou como o Leibniz, sou muito novo, né? Um conceito de culpa no qual se permite a consideração de uma variada intensidade desvalorativa da atitude revelada no facto, possibilitada pela consideração do dolo e da negligência como sua parte integrante, permitiria então, para quem o aceite, assegurar um juízo de sensibilidade a ele subjacente, dotado de verdadeiro conteúdo material, na medida em que assim encarada a culpa jurídico-penal poderia atingir o que se censura em direito penal. E o que é que se censura em direito penal? A saber, uma atitude pessoal de contrariedade ou indiferença perante a violação de um bem jurídico protegido. Os senhores, se cometem crimes contra os outros, seja qual for o crime do Código Penal, mas para estar no Código Penal tem que ser grave, hein? Os senhores, seja extrema esquerda, seja extrema direita, nunca vão ter autoridade moral para falar de quem quer que seja. Porque o criminoso, eu disse isso muitas vezes aos criminosos como fui cruzando ao longo da vida, tanto em nível de registro jurídico como em registro clínico, o senhor não tem autoridade moral nenhuma para falar de quem quer que seja no momento que é criminoso. Tem direitos em sede de julgamento. Na sociedade ninguém dá esses direitos. Mas enfim, os criminosos acham que têm autoridade moral para falar de quem quer que seja. No momento que cometem o primeiro crime, acabou. E as democracias, os códigos penais, só legislam coisas graves. Não são bagatelas jurídicas, ao contrário do que alguns dizem em relação ao pseudoxine, mas enfim. Em que estamos perante um tipo de culpa doloso, intencional, tem intenção, sabem muito bem que estão anos e anos a fio a cometer crimes gravíssimos. Sabem muito bem, porque os criminosos puros não fazem uma, fazem 1000. Até a 1001, sendo como no faroeste. Deram tanto tiro, que acabam eles por levar um tiro na cabeça, não é? Muitas vezes. Aliás, costumam acabar assim quase todos. Ou então, uma realização de um ilícito típico resultante de uma atitude pessoal de descuido ou leviandade perante a violação do bem jurídico protegido. Não sabia que era uma multinacional, não sabia que era processo penal comparado, não sabia que era no computador. Não há problema, filho. O Charlie Kirk também sabia onde é que se comprava as armas. Então, não sabia. Pois, leviandade ou descuido está no Código Penal. É crime. Pode ser, pois, é que está. Não sei, não, é leviandade ou descuido, está no Código Penal. Diz-me, uma atitude pessoal de descuido ou leviandade perante a violação do bem jurídico protegido. Sim, não sabia, pois, não. Pois, quem faz vida de cometer crimes contra os outros, mesmo que não seja com uma dolosidade absoluta, não é? O desconhecimento da lei não ajuda a ninguém, como diz o Código Penal. E muito bem, diz a doutrina. No momento que as pessoas fazem isso, não sabendo do fio à meada, principalmente nas redes sociais, que não conhecem as pessoas de lado nenhum, não conhecem, principalmente questões mais sigilosas e confidenciais, principalmente quem trabalha em multinacionais ou tem carreiras internacionais, que as coisas são muito mais complexas, principalmente quando é o tempo do bicho, em que está tudo parado, obviamente é tudo feito de forma virtual, as pessoas não sabem nada, não é? E vão com uma atitude de descuido e de leviandade perante o bem jurídico violado, avançando no vosso assassinato. Está bem, à vontade. Até que um dia o feitiço vira contra o feiticeiro, como é evidente, não é? A distinção da doutrina do Código Penal, do professor Figueiredo Dias, para concluir, a distinção do princípio entre os três setores do idêntico ordenamento jurídico não oferece o direito penal substantivo, direito penal executivo e direito processual penal, para quem viu o vídeo de ontem, se não viram, puta que os pariu, peço desculpa, não se pode falar assim. Não oferece, de um ponto de vista teorético, dificuldades de maior.
O direito penal substantivo visa, como vimos, a definição dos pressupostos do crime e das suas concretas formas de aparecimento, e a determinação, tanto em geral como em espécie, das consequências ou efeitos que à verificação de tais pressupostos se ligam, penas e medidas de segurança, bem como das formas de conexão entre aqueles pressupostos e estas consequências. Entre estes pressupostos e estas consequências, não sabia, multinacional, a maior do setor em termos de saúde mental no hemisfério sul, 11 países, 2 milhões de pessoas cobertas. Não sabia. As consequências estão cá. Entendem? Ou seja, e o ditado em inglês é bom, do língua anglófono. Mind your business. As pessoas quando, e isso é muito típico da violência política da esquerda que determina, por mais que custe dizer, às vezes o pessoal generaliza a esquerda, mas os números aqui na América são clarinhos. É 55% do pessoal da esquerda que acha que a vossa vida pode ser destruída, podem levar um tiro na cabeça, podem ficar no deserto sem cantil de água, e foi isso que eu fiquei talvez mais surpreendido nesta história toda de 5 anos de YouTube. Eu nunca tinha visto a normalização da psicopatia e da psicose assassina, mesmo nos psicopatas. Nunca tinha visto o aparente. Eu sinto, mas as pessoas não percebem que estão a destruir a carreira da pessoa? As pessoas não percebem que estão a destruir a vida da pessoa? As pessoas não percebem que estão a destruir a família da pessoa? As pessoas estão a acabar por completo com a existência da pessoa? Nestas circunstâncias, as pessoas suicidam-se a torto e direito, por muito menos, aliás. Não! Vão andando, vão fazendo, e os outros, muito contentes com a desgraça das desgraças. Nunca tinha visto, quer dizer, nos psicopatas, assim, bem, lá está, porque está normalizado. Não, é uma besta como tal, só tem que, enfim, ser absolutamente destruído em tudo, familiarmente, desportivamente, socialmente, profissionalmente, tem que ficar sem briga ali, vender pinhas no metro, para ver se ele próprio dá um tiro na cabeça, porque a gente não lhe pode dar um tiro na cabeça. É isto que a gente vê nos dias de hoje. As consequências estão cá. Bom, por isso, ficamos por aqui. Isto é a doutrina do professor Figueiredo, doutrina geral do crime. Parte geral tomam questões fundamentais da doutrina geral do crime, como já disse, do professor Figueiredo. Amigo César Campos, muito obrigado. Em relação, tenho aqui o Código de Processo Penal, mas pronto, já vos disse, eu estou mais interessado em dar a injeção do Leibniz, não vos quero amassar muito. Em relação ao Código de Processo Penal, estamos já na introdução, tínhamos ficado, pronto, uma linhazinha, está bem? Cooperação Judiciária Internacional, Lei número 144.99/31 de 8, Lei número 104 de 2001 de 25 de 8, Lei número 48, 2003 de 22 de 8, Lei número 65 de 2003 de 23 de 8. E logo a seguir, pasme-se, Serviços Médico-Legais e Forenses, está no Código de Processo Penal, volume 1, quinta edição utilizada. Claro que estes doidos não conhecem nada, nem da letra da lei, nem da jurisprudência, nem da doutrina, seja das tribos, seja em termos de direito penal comparado. Quando misturam isso com termos técnicos clínicos, do ponto de vista da psicanálise ou outras áreas do saber, é um caleidoscópio muito complexo do ponto de vista científico e epistemológico. Mas, como os senhores sabem, aqui não há ninguém que esteja pela fé. Aqui, como diz aqui esta estatística, as pessoas querem exercer violência política sobre os senhores com o objetivo último do que aconteceu com o Charlie Kirk. Dá-vos um tiro na cabeça. Por isso, à vontade, eu gosto muito da minha cabeça, quem se mete comigo, eu respondo em conformidade. O coitado do Charlie Kirk era um rapazinho, tinha lá o divino, isto e aquilo, depois eu não sou nada do divino. Não sou nada do divino. Nem tenho receio da punição divina, nem tenho receio de qualquer coisa que seja castigo para a eternidade. Quem as faz aqui, pagas aqui, como é evidente. Um abraço, muito obrigado.